entender tudo que não é vital, sabe? Tipo, que não é tão intrínseco, que depende tanto de mim, e delegar isso para as pessoas que eu sei que são capazes, porque já me demonstraram por A mais B que são incríveis dentro da minha equipe, é uma coisa que tá fazendo a empresa, tipo, muito mais saudável, sabe? Eu acho que é um aprendizado difícil. Né? Delegar é uma das coisas mais difíceis, né? Principalmente no início. Porque a gente aperta a empresa, é o nosso bebezinho, né? Uhum. E aí começar a delegar, confiar nisso, principalmente mulheres que normalmente a gente começa a fazer tudo sozinha, exerce todas as funções, iniciar e dar essas funções para outras pessoas, fechando os olhos de que elas vão, não fechando totalmente os olhos, né? Porque a gente tem que tem que estar ali, mas fazer isso é muito difícil, mas é um processo natural que precisa acontecer para as coisas rodarem, senão a gente só adoece. E é um processo até de enfrentamento de uma cultura de multitarefas, né? Exatamente. Ai, mulheres fazem tudo o tempo inteiro e dão conta, essa é a pior parte. E aí a gente introjeta esses valores e fala, eu dou conta, eu vou com uma empresa gigante subir as fotos no site. Você falando, você fica… Lela, Não claro faz que nem não! Corta a gente fazendo coisa pior! Exatamente. Mas eu acho que isso também, essa coisa de delegar, é muito importante porque empodera a outra pessoa, né? E isso faz com que a empresa cresça de fato, porque a pessoa se sente ali, tipo, especial e capaz e muito mais segura e feliz para fazer com que aquele negócio todo gire, né? Acho que é uma questão de empoderamento. E eu também. acho também que quando você aprende, que tipo assim, isso é até uma coisa que eu falei bastante no meu podcast. Que quando você aprende que você quer… Gostosas. Gostosas também choram. É o melhor nome de podcast do mundo. Que quando você… isso também tem muito a ver com perfeccionismo, né? De você, tipo, não, a minha empresa vai ser do meu jeito do começo ao fim. Só que quando você vê que a sua capacidade de fazer as coisas virem pro mundo do real depende de outras pessoas, eu não vou ter tempo hábil pra subir as fotos no site. Tipo isso. Eu não vou… tipo assim, eu não sei costurar. Então, para as roupas acontecerem, eu preciso delegar pra alguém que saiba costurar. Então, e no meio desse processo, acontece uma coisa que eu acho que no começo pode doer muito no ego, mas que depois que você aprende a beleza disso, eu acho que torna as coisas muito legais, que é… as coisas não vão ficar do jeito que estavam na sua cabeça, quando você começar a delegar. Porque você não vai ter controle de todas as etapas. Mas vai ser uma coisa muito mais legal. Porque vai vir com a carga histórica de talentos e de aprendizados de várias pessoas. Ou de uma pessoa que seja, quando você delega para editar um vídeo. É outra narrativa. Vem outra cara, né? É outra cara, mas é muito legal. Porque é uma cara que você não teria a capacidade. Você até poderia ter a capacidade, mas assim, você não faria desse jeito. E aí vira um produto que tem uma beleza muito humana, que eu acho, sabe? Que eu acho que atualmente eu tô valorizando tudo que tem algo de humano, porque a gente não sabe mais o que é humano, o que é artificial. Então, eu acho que esse trabalho colaborativo, assim, do começo ao fim, saber delegar, saber depositar essa confiança nas pessoas, que elas se sintam abraçadas e empoderadas, não sei nem se é essa a palavra, mas assim, se sintam capazes de fazer e felizes por você ter confiado nisso, assim. E com a oportunidade, às vezes, de mostrar um talento que elas não teriam, porque você ia resolver. E muitas vezes a gente acaba não delegando porque a gente tem preguiça, que fala assim, é mais rápido eu fazer. É mais rápido. Até eu ensinar alguém pra fazer, tipo, só que, gente, isso é muito importante. É muito importante, até porque as pessoas que trabalham com vocês, elas não estão ali pra cumprir as tarefas que, tipo, o to-do list. Elas estão ali pra se desenvolver, elas também são pessoas com carreiras, com sonhos, com começo, meio e fim de processos. E, tipo, se você não der essa oportunidade pra ela aprender coisas dentro da sua empresa, ela tá fazendo o quê na sua empresa? Sabe? Qual é a motivação? Eu queria muito ouvir de você, Mona, essa experiência, essa relação com a internet. Porque acho que quando a gente fala de medicina, sei lá, arquitetura, direito, hoje em dia, a imagem que o profissional tem na internet acaba sendo o primeiro chamariz. Você não contrata um, sei lá, dermatologista sem, às vezes, ir direto no perfil dele no Instagram. Isso interfere no andamento da clínica? Você sente que a tua presença como médica para falar e trazer autoridade para o seu empreendimento é necessária? Ou hoje em dia já conseguem ser coisas separadas como a Lela no ramo da moda?
Eu sinto que faz muita diferença, porque eu falo como consumidor. Se eu quero ir num médico, eu vou no perfil dele antes. Que loucura, né, gente? É muito louco. Eu quero ver como ele fala, eu quero ver até o que ele acredita, o que é que ele faz no. O que ele acredita hoje é importante. É importante. Eu quero saber minimamente. Ver quem ele segue. Quem ele segue. Então, eu acho que tem uma coisa muito importante em relação à medicina, que é a relação médico-paciente. Que é uma coisa que antigamente era construída pessoalmente no primeiro momento do zero. Então, você chegava numa sala e você não conhecia aquele médico e você não conhecia o paciente. Então, era ali um 0 a 0. Hoje em dia, com o advento da internet, existe já uma coisa já formada, um pequenininho ali, digamos um 30%, porque Nossa, o paciente é muito. O paciente, ele já conhece você minimamente, ele já sabe do que você acredita, ele já sabe o que você não faz. Então, eu tenho uma relação muito legal com os meus pacientes. Meus pacientes são o meu fit. Então, meus pacientes não chegam para mim e me pedem harmonização facial. Nunca aconteceu. Porque eles olham no meu perfil, eles sabem que eu sou numa linha mais natural, mais holística. Eles sabem que eu não faço. Então, essa questão da internet faz muita diferença no meu trabalho. E é uma coisa que é boa e que é ruim. Ia te perguntar isso. É uma coisa que muitas vezes eu fico mal, porque às vezes você quer sair correndo do Instagram e nunca mais voltar. Acho que todo mundo aqui já passou por isso. Cada mudança de algoritmo a gente fica, né? Todo mundo acho que já passou por isso. E eu não consigo, para conciliar com a medicina, eu não consigo acompanhar o ritmo de nenhuma rede social. Impossível, não consigo. E assumir isso, porque eu vim desde a faculdade. Na faculdade eu conseguia acompanhar porque eu era louca. Mas aí a gente vai envelhecendo. Tinha energia. Tinha energia. O jovem, ele tem energia, entendeu? Hoje em dia eu já não consigo. Então, assumir isso, entrar em outros processos, entender delegar, criar uma equipe. Isso tudo levou tempo, levou tapa na cara. E hoje eu ainda preciso muito da internet. A internet, querendo ou não, meu Instagram é uma ponte de primeiro contato entre os meus pacientes e entre eu. Faz todo sentido. E a gente estava falando muito, né, sobre essas dificuldades de delegar, de construir equipe, entendendo que multitarefa, elas dão conta de tudo. Mas também tem o fato de que muitas de nós, né, a maior parte trabalhou CLT formal e foi a empregada, não a empregadora, né? Foi a pessoa que prestava serviço e não a empreendedora. Luanda tem anos aí de experiência e queria muito perguntar para você, mas para todas nós também, quais foram as experiências quando você não empreendia, não era autônoma, que te marcaram e depois fizeram você querer mudar agora que você dá conta, sabe? Porque eu acho que, para mim, uma das grandes dificuldades é que eu tive experiências muito ruins de gerenciamento. Eu fui gerenciada de uma forma muito terrível durante as minhas primeiras experiências de trabalho. E quando eu comecei, eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu só sabia que eu não queria fazer aquilo. Só que aí, eu não tinha outra referência positiva. Então, nos primeiros anos da minha empresa, por exemplo, eu perdi um editor a cada 6 meses. E eu ficava, gente, mas eu sou muito legal. Eu acho tudo lindo, eu acho tudo maravilhoso. Eu digo que tá ótimo, eu guardo um feedback e dou tudo no final do mês. Aí uma amiga falou, o quê? Eu falei, sim, no final do mês, aí eu pego o e-mail, escrevo tudo que eu quero mudar de uma vez. Eu falei, sim, mas e durante o mês? Durante o mês eu agradeço e digo que tá muito legal. Caos, apocalipse, você não dá feedbacks constantes, você não estimula as pessoas, elas não se desenvolvem e do nada, elas recebem um e-mail que confunde, porque elas não entendem que talvez você queria algumas mudanças. Eu falei, caraca, é isso? Sim, as pessoas estão saindo do trabalho com você porque elas não são motivadas, porque, inclusive, elas são pegas de surpresa, achando que tá tudo bem, e do nada vamos mudar isso. Eu falei, caraca! E era uma habilidade que eu nunca recebi feedback. E eu não sabia que era necessário o feedback. Quais foram as tuas experiências, Luanda, nesse sentido, que mudaram tua vida depois? Eu acho que é justamente isso. E eu sinto que hoje, qualquer que seja a área, a gente está construindo esse novo momento que a gente quer para o mundo em relação à profissão, sabe? A gente não quer mais trabalhar com pessoas que são assediadoras. A gente não quer mais trabalhar com pessoas que não dão feedback. A gente quer evoluir.
construir junto, né? Então, eu acho que a minha maior dificuldade foi me tornar essa pessoa que eu não queria ser sem referência. É isso, porque trabalhar em revista ali é um negócio insano, né? Porque é o fechamento que você tem que fazer no tempo, porque envolve gráfico, envolve outros profissionais. É o evento que tem o tempo inteiro e você tem que se virar para estar em todos esses lugares e tal. Então, você acaba achando normal o assédio, achando normal um grito aqui, um grito ali, porque precisa entregar, é verdade, envolve dinheiro isso daqui, né? Se atrasar, nossa senhora, então tá tudo bem gritarem comigo. Então eu acho que o mais difícil foi essa minha desconstrução. Eu não era a pessoa que gritava, mas eu era a pessoa que aceitava o grito, sabe? Eu acho que isso, num lugar de poder, assim, eu sendo a minha própria empresa, é a referência que eu tenho e eu poderia virar essa pessoa, sabe? Quando o assediado vira o assediador. Então, acho que foi uma construção de autoconhecimento constante para entender o que eu não queria ser e passar a construir essa imagem que eu gostaria de ser. Eu acho que o meu trabalho hoje nas redes sociais é muito sobre saúde mental. Então, esse meu processo, minhas descobertas, elas são compartilhadas até um certo ponto, né? Até onde eu acho que vale compartilhar minhas experiências e tal. Então, é uma coisa que eu construo com quem tá me acompanhando, sabe? Então, é um negócio que não terminou, acho que é constante, mas a maior dificuldade foi conseguir conversar com as pessoas, com os colaboradores que fazem o meu conteúdo, minha agência, enfim, porque eu não estava acostumada com outra dinâmica que não fosse aquela do pra ontem. Você descobriu meio que sozinha, né? Exatamente. Nossa, no meu caso foi porque todas as experiências péssimas de trabalho que eu tive foram com homens. Todas. E aí, na minha equipe não tem homem. Tipo assim, nem… Começa resolvendo esse problema. Todas as pessoas contratadas… 100% das pessoas contratadas são mulheres. Então, eu acho que isso é muito engraçado, assim. Porque até em set de fotografia e tal, a gente também só trabalha com mulher. E aí, quando tem homem, a gente fica totalmente sem saber o que fazer com as mãos, assim, sabe? A gente fica tipo, meu Deus, que tem um cara aqui, o que a gente faz? E eu acho que é meio assim que eles devem se sentir, né? Em outro nível, quando mulheres estão presentes em lugares que elas não são esperadas, assim. Então, eu acho que foi isso, assim, que eu implementei na minha empresa. De cabeça, é isso que eu consigo pensar. Eu também, eu fiz a mesma coisa. Só mulheres. Só mulher. Que delícia, Tudo. né? É mais Até acolhedor, médica, né? eu alugo sala, né? Eu não aceito homem. Eu não alugo sala pra homem. Homens. Faz todo sentido, né? E eu acho que essa coisa do empreendedorismo traz pra gente esse poder de decisão. Se eu posso escolher, é tão difícil a gente falar assim, eu posso escolher. Né? São poucas oportunidades que a gente tem na vida de poder escolher. Eu batalhei tanto, eu vou escolher, reclame quem reclamar. Exato, É exatamente. isso. E eu acho que é esse posicionamento e esse tipo de experiência anterior tão danosa que faz com que a gente entenda esses processos. Os processos, por exemplo, da maternidade, que são um grande pesadelo para mulheres, sei lá, que estão galgando um espaço empresarial e sabe que, imagina, né, espera-se que a partir do momento que ela engravidar, as chances dela perder esse emprego e essa posição são muito grandes, né? Ao mesmo tempo, acho que a gente tem uma compreensão maior também desses tempos biológicos, muitas vezes, quando a gente tá passando por dores, por cólicas, que é algo que quando você não tem espaço para falar, né? Falando sobre corpos de pessoas que menstruam, principalmente. Então, eu acho que existem uma série de coisas que também interferiram muito na minha relação depois, como uma pessoa empregadora, né? Que estava assinando ali, não necessariamente uma carteira, porque a gente tá na pejotização da vida, né? Então, editores e prestadores de serviço acabam sendo PJ nesse funcionamento de influenciadores, principalmente, que eu também acho que esse é um outro debate muito legal da gente trazer, né? Mas eu, por exemplo, comecei a entender que eu precisava construir essa equipe com mais compreensão desses limites também emocionais. Porque eu fui a pessoa que não conseguia entregar prazos no momento porque estava com ansiedade extremamente elevada.
E não tive espaço para falar disso, acabei desistindo, perdendo as oportunidades de trabalho. Então, eu lembro que eu tive uma experiência em que o meu editor, né, um homem gay, eu contrato homens LGBTs, não contrato homens heterossexuais. O meu editor… Vai fechar. Afunilando. Meu editor, um homem gay, negro também, tava passando por um momento muito difícil na vida dele. E a gente trabalhava meio que semipresencial, pouco antes da pandemia, em escritório que eu tinha. Ele fazia os horários dele, já que não era CLT, né? Ele aparecia quando ele queria, entendendo que a gente tinha aqueles vídeos pra organizar. E a gente falou, não, o que a gente pode fazer então? Vamos adiantar o que der. Se você sentir que vale, o que você sentir que não dá, a gente segura, eu mando para um outro editor, eu mando para outra pessoa. Você se cuida e você tem a garantia que depois que você se cuidar, a gente vai continuar junto. E isso, ele falou para mim, isso nunca aconteceu. E eu tô assim, chocado, porque eu luto com saúde mental há muitos anos. E eu sempre chegava num limite que eu perdi oportunidades. Falei, eu sei, porque isso também aconteceu comigo, né? Então, só que ao mesmo tempo… eu tive que aprender muito esse lugar. Porque ao mesmo tempo em que existe essa experiência e você quer dar esse espaço de compreensão, você ainda tem seus prazos, né? Você tem seu corre. E aprender a delegar é fundamental. Porque quando uma pessoa não dá conta, você tem quem dê. Só que se você gosta de centralizar e controlar, quando uma das pessoas não consegue dar conta naquele momento, acabou. Tua empresa também cai. E no começo a minha empresa caía. Se o meu editor tava mal e não tava dando conta, fudeu, vamos sem vídeo aí por um mês, galera. E aí o trabalho não é entregue, né? E ao mesmo tempo, a gente pode ter um processo mais humanizado de trabalho, mas não necessariamente quem contrata a gente. Todas as influenciadoras digitais, todas fazem publicidade. O meio publicitário é extremamente violento para todo mundo. Eles querem publi, trabalho no feriado, no final de semana. Sempre pra ontem. Nunca tem um prazo Nunca chega um decente. e-mail sem o colchete do… Urgente. É Todos sempre são pra ontem. urgentes.